todos os conteúdos das 5 semanas lá no CIGA. Então, hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre a origem de Alagoas e sobre o barroco, ou como é chamado aqui no material de barroquismo religioso. Na semana seguinte, dia 12, o arcadismo barra romantismo e o parnasianismo barra simbolismo. Então, a gente sempre vai ver duas coisas. O que eu pretendo é, na primeira hora aula, a gente vê um, na segunda hora aula o outro. No dia 19 e no dia 26, a gente vai ver as 3 fases do modernismo aqui em Alagoas, e, por fim, no dia 2/6, vou escolher alguns autores que não estão aqui nesse material para a gente para apresentar 2 ou 3 autores, eu acho que 3 autores que não estão arrolados aqui nesse material. No material, que acho que é o penúltimo capítulo, sobre é o capítulo 8 aqui do livro. Depois o livro tem mais outros 2 capítulos, o 9 e o 10. Então, aqui tem uma série de autores que aí depois vocês podem consultá-lo e se inteirar desses autores. O que eu pretendo é apresentar 2 ou 3 autores que estão vivos ainda e apresentar alguma coisa sobre a obra dele. Vou tentar fazer alguma coisa seguindo mais ou menos o estilo como a professora Simone Cavalcante trabalha aqui no livro dela. Qual é, meus caros, a importância de a gente estudar a literatura alagoana? Se vocês repararem, no currículo de nossas escolas de nível médio, seja da rede privada que da rede pública, não há simplesmente a previsão de a gente dar aula de literatura alagoana. Então, o que eu proponho, o que eu venho propondo, nas vezes que eu acho que a turma de vocês, se eu não me engano, é a segunda turma que eu pego de literatura alagoana, e a proposta que eu venho fazendo é que a gente busque inserir a quantidade de autores, pelo menos no barroco, no romantismo, não são grandes, a quantidade não é grande, o que nos possibilita acrescentar ali, na hora que a gente vai apresentar o movimento literário em âmbito nacional, dá uma pincelada, uma particularizada em algumas coisas do universo nosso alagoano. É bem verdade que até o romantismo não, até o modernismo, Alagoas não caminha para e passo com os movimentos literários. Por exemplo, o barroco nosso só vai acontecer no século XVIII. No século XVIII, o que estava acontecendo no Brasil já era o arcadismo, já estava toda aquela revolução da Inconfidência Mineira, todas aquelas coisas, enquanto aqui em Alagoas a gente ainda estava vivendo os ideais, todas as histórias, todo o ideal estético, a estética barroca ainda. Então, a gente sempre vai ter esse desandado entre Brasil e Alagoas nesse aspecto da literatura. No entanto, apesar dessa distância, eu acho que seria conveniente, quando a gente dá aula sobre barroco, acrescentar ali esse autor que a gente vai estudar hoje, porque mesmo, olha, eu disse a vocês que era a primeira turma, a segunda turma, não, na verdade vocês são a terceira turma que eu estou trabalhando literatura alagoana. E aí, veja, na primeira turma que eu dei aula de literatura alagoana, na turma havia gente que morava em cidades em que vários autores do romantismo, do parnasianismo, moravam, havia biblioteca dedicada aos camaradas. Como eu ia fazer um trabalho em que tentar resgatar algumas coisas desse pessoal mais longe, tinha a possibilidade desses alunos que já moravam naquela cidade tentar trazer alguma coisa daquela personagem, alguma novidade, não sei o quê. Acreditem-me, as pesquisas que os alunos fizeram levaram a absolutamente canto nenhum. Não existe nada
sobre os autores antes do modernismo aqui. Simplesmente as coisas desaparecem. Até uma delas, eu acho que de São Luís do Quitunde, foi a casa da família, entrou na biblioteca deles. E nem na biblioteca dos familiares conseguiram encontrar nada, nem um texto manuscrito, uma poesia, um esboço de uma obra, nada. É uma pena que a gente deixe a cultura nossa acabar-se assim. E aí limitar toda a nossa visão ou ao modernismo ou ao pós-modernismo, como se somente isso significasse toda a nossa produção. Bem, aí deixe-me dizer-lhes ainda mais algumas coisas, e aí eu entro já na parte. Como a gente tem 5 semanas, essa disciplina é uma disciplina de 40 horas, o que prevê a resolução, eu não sei dizer a vocês o número da resolução, não sei se é 21 ou se é a 51. É uma dessas duas resoluções que trata sobre isso. O que é que elas definem? Esses chamados momentos síncronos e os momentos assíncronos. A gente tem, são 8 aulas que a gente tem para cumprir, para poder 8 vezes 15, vai dar essas 40 horas, é isso? Deixa eu ver aqui. 8 vezes 15, 8 vezes 5, que 15, por isso na minha cabeça não dava. 8 vezes 5 já vai dar nossas 40 horas. Então, a gente tem 2 horas de momento síncrono e 6 horas de momentos assíncronos. Então, nessas aulas presenciais, que são chamadas de momentos síncronos, eu habitualmente, vou fazer a chamada para ter um controle, e as outras 6 vão ser da resolução das atividades, as outras coisas. Eu não costumo empenhar demais vocês, porque eu sei que vocês estão com outras disciplinas, eu já vi o horário, e como eu não quero sobrecarregar, eu quero que vocês levem a sério e que não se preocupem muito com questão de avaliação. Elas não vão ser pesadas, não vai ser coisa que, a não ser talvez a última atividade, porque eu vou deixar com bastante antecedência para vocês fazerem, é uma que vai exigir algum empenho, mas ela não é absolutamente difícil. Mas o que eu espero de vocês tenham um amor pela literatura alagoana. Eu tenho para mim que eu não deixei lá no SIGA ainda, mas devo deixar hoje ou amanhã cedinho. Devo deixar lá já o material, os 2 livros de História de Alagoas, o de Craveiro Costa e o de Moreno Brandão, que eu os tenho digitalizado, e esse livro da professora Simone, o Literatura em Alagoas. Esse do professor Cícero Péricles eu não tive, ele é grossinho, eu não ousei digitalizá-lo, porque é muito cansativo e eu resolvi não fazer. E ele está um preço excelente pela Edufal, custou quando eu comprei esse livro, ele me custou R$ 35. Então, o valor dele, considerando a leitura que eu já fiz desse livro, o valor dele está infinitamente abaixo daquilo que tem aqui dentro. É um livro extremamente importante. Mas a vantagem desse livro é que ele traz algumas novidades. Mas ele não traz, assim, não destoa muito daquilo que tanto Craveiro Costa, que é, vamos dizer, talvez seja o pai da historiografia em Alagoas, ou da historiografia de Alagoas, e Moreno Brandão já fizeram antes dele. Então, com esses 2, vocês vão ter acesso a muita coisa interessante. Vou compartilhar a tela com vocês. Depois eu deixo esses slides disponíveis lá no SIGA também, viu? Tudo que apresenta aqui eu deixo lá, a não ser que seja livro que eu só esteja apresentando aqui na tela, aí esse não tenho como mandar para lá não, a não ser o retrato dele. Demora um pouquinho para a tela carregar, mas ela vai. Pronto. Tá, então vendo já, né?
Sim, professor, já Sim, estamos professor. vendo. Sim, professor. Porque para mim ainda está dizendo que está carregando. Mas vamos lá. Então, isso aqui que a gente vai ver as origens. Essas origens não são a origem da literatura, mas a origem da, da vida aqui nesse território que a gente chama de Alagoas. Depois tem um aspecto interessante, se vocês quiserem ver isso depois, no livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, apesar de não ser o objetivo do livro, fazer considerações sobre literatura, ele quer falar sobre a origem do povo brasileiro. Ali, em algum momento, no capítulo 1, Gilberto Freire faz algumas considerações muito interessantes e muito pertinentes de o porquê tão tardiamente começou o processo de literatura, aquela literatura feita pelos padres, né? No caso da literatura informativa, ou da literatura informativa não, a literatura de catequese lá dos jesuítas, porque o barroco começa tão tardiamente, por exemplo. Então, há algumas considerações de Freire, Gilberto Freire, bem interessantes sobre isso no capítulo 1 do Casa Grande e Senzala. É uma obra que recomendo. Estou assistindo aula. Que eu recomendo a leitura a todo mundo. Então vamos aqui sobre as origens. Então, um autor italiano chamado Antonio, em 1711, vai chamar Alagoas assim com o nome de Alagoas de Pernambuco, André João Antonio. E desde o descobrimento do Brasil, 1500, até que Alagoas se desenvolvesse, que nem diz Cícero Pérez na página 11 desse livro que eu disse para vocês, até que Alagoas desenvolvesse uma dinâmica socioeconômica particular e fosse reconhecida como comarca. Então, quer dizer, Alagoas só vai aparecer com certa autonomia, veja, eu estou falando de certa autonomia, 2 séculos depois do descobrimento, lá por volta de 1706. Antes de 1706, portanto, antes desse momento em que Alagoas começa a adquirir certa estabilidade, o crescimento populacional econômico estava ligado à necessidade da presença administrativa portuguesa aqui nessa terra. Qual é a razão disso? A principal razão era que o Portugal, no primeiro momento, se vocês observarem a história, Portugal só vai começar a se interessar pelo Brasil na década de 30, de 1500. Porque até aquele momento, Portugal estava com algumas pendências financeiras muito grandes para sanar, e pela carta de Caminha, parecia não haver aqui nada de metal precioso ou de pedra preciosa que fosse de interesse para os portugueses. Aí você pode perguntar, e como é que Caminha sabia disso só olhando? Porque a escola de Avis, que era a Universidade de Navegação do século XV, fundada por isso é chamada Escola de Avis, porque foi fundada por Dom João, mestre de Avis, e ali já havia os relatos dos outros viajantes. E o que esses viajantes contavam é que, nas terras em que eles chegavam, os nativos estavam usando as coisas preciosas que ali havia. Então, você chegava, sei lá, ali entre os astecas e os maias, eles estavam todos cheios de ouro por todo canto. Você chegava em outro lugar, os camaradas faziam colares com as pedras preciosas, não sei o quê. Quando eles chegaram aqui no Brasil, o que é que encontraram? Os enfeites que os nossos índios usavam eram penas, era toco de pau preso dentro da boca, era pedaço de osso enfiado na orelha. Então, e nada de precioso havia na indumentária desses indígenas, de modo que caminha pela experiência dos outros navegantes, porque essas naus que saíam tanto para os descobrimentos quanto para as viagens nas Índias, todo capitão fazia sempre o diário de bordo. E esse diário de bordo era feita sempre uma cópia, e essa cópia era remetida para a escola de Avis, para que, da experiência dos navegantes,
outros aprendessem a partir daquilo e não cometessem os mesmos erros ou conseguissem, como depois foi o caso, de vencerem o Cabo da Boa, o chamado Cabo das Tormentas, ali no sul da África, e se transformou o Cabo da Boa Esperança. Então, nesse primeiro momento, Alagoas não era do interesse de Portugal, o Brasil, porque ele tinha outras coisas para sanar. No entanto, os franceses e os holandeses estavam com a mão grande aqui, ajudados pelos índios, especialmente aqui no litoral nosso. Tanto que não é que aquela praia ali chama-se Praia do Francês, porque ali era um porto e que os franceses usavam para o tráfico do pau-brasil. Eu não me lembro agora se os franceses usavam o da Praia do Francês, e me parece que os holandeses utilizavam ali perto de Ipioca, Guaxuma, Riacho Doce, eram por aquelas imediações, provavelmente, talvez, ali, como ali é muito cheio de rios, de riachinhos, qualquer um desses pontos de vista. Então, desde Sauaçuí até Riacho Doce, eram lugares em que os holandeses também aportavam para dali fazerem os seus tráficos. Então, a partir da década de 30, de 1500, Portugal começa a enviar expedições para aqui para o Brasil, a fim de proteger o território contra esse invasor estrangeiro. O professor... Eu acho que eu não tratei disso, mas o professor Cícero Péricles, agora eu não sei dizer a vocês em que página ele diz isso, quer dizer, eu também não sei nem se é o professor Cícero ou se é Craveiro Costa quem traz essa informação de que, pelas descrições, o Brasil foi descoberto em Alagoas, na região entre Coruripe e a Foz do São Francisco. Aí eu não sei dizer, mas é uma das coisas que é apresentada num desses 3 livros, eu não sei precisar agora para vocês em que livro foi. Mas aí, então essa é a razão por que começou a necessidade administrativa portuguesa aqui. Quando o Brasil é dividido nas capitanias hereditárias, Alagoas faz parte daquela vasta tira de terra que era Pernambuco, e era o sul da província de Pernambuco. E fica assim até 1706, como simplesmente sul da província. Esse 1706 não é a data da emancipação política de Alagoas. O que é que vai acontecer nisso? O professor Péricles dedica um capítulo inteiro do seu livro a isso, que ele chama de... Deixa-me ver aqui qual é a página. A partir da página 109 até a página 144, que é dedicada ao tempo em que Alagoas passou como comarca, que foi de 1706 até 1817. Bem, mas, durante esse período, Alagoas começa, então, a ter uma administração própria, porque era muita coisa para a administração centralizada em Olinda, que na época isso acontecia em Olinda, a administração centrada em Olinda, pegar uma parte da Paraíba, uma parte, toda Alagoas, um pedaço de Sergipe e um grande parte da Bahia para administrar. E aí começaram a dividir isso em comarcas, que tinha alguma liberdade de ação. Casos grandes eram remetidos para o centro da província, mas os casos mais leves, mais fáceis, eram solucionados ali mesmo, inclusive a taxação, e depois isso era remetido para Olinda. Como comarca, a condição de comarca, a gente está aqui vivendo os prelúdios, né, que vai do século XVI até o século XVII. Se acirra a luta contra a presença francesa no litoral, até que finalmente conseguem expulsar. A guerra contra os indígenas, porque uma vez que o Brasil não tinha previsão, não tinha
não era auspicioso suficientemente para a produção de materiais, de minérios de valor, ouro, turquesa, pedras preciosas de todo gênero, prata, como não eram as informações não eram auspiciosas para isso, Portugal começou a fazer algumas experiências aqui no Brasil, como, por exemplo, uma planta que eles tinham trazido das Índias e que estavam cultivando na Ilha da Madeira, que era um território português, fora do continente, estavam cultivando ali na Ilha da Madeira, já com um grande sucesso, que era o cultivo da cana-de-açúcar. Enquanto a Europa produzia açúcar de beterraba, agora atenção, que a beterraba do açúcar não é essa mesma beterraba que a gente usa para comer. É um outro tipo de beterraba que tem uma quantidade de açúcar bem maior. Mas, mesmo assim, em questão de produtividade, ela não superava a cana-de-açúcar. Porque o mesmo hectare produzindo beterraba não vai produzir. Você plantar 1 hectare de cana e 1 hectare de beterraba, quando você for produzir açúcar daí, o da cana vai dar muito mais do que aquele outro, e gastando menos, porque ela era mais bruta, conseguia sobreviver mais, por não ter nenhum tipo de predador. E aí Portugal pensa na possibilidade, uma vez que tinha que povoar aqui a região, para poder se salvaguardar dos holandeses e dos franceses, pensa na possibilidade de trazer para cá, para o Brasil, esse cultivo da cana que estava se dando muito bem. Chega aqui, a cana adapta-se fabulosamente por conta desse clima que não tem extremos. Não tem extremos porque a gente já vive num extremo. O negócio é quente o ano todo. As 4 estações nossas são muito bem definidas: calor, quentura, mormaço e verão. E aí, isso para a cultura canavieira era fabuloso, porque tinha chuvas nos momentos certos, não muito abundantes. Abundantes, digo, não eram chuvas torrenciais, não eram chuvas destruidoras, como acontecia, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, por essa época. E aí, a cultura terminou se desenvolvendo e foi excelente para os donatários das capitanias. Também, então, como o índio não estava se submetendo voluntariamente àquilo, e, além do mais, estava mancomunado com os holandeses e com os franceses, os portugueses começam a empurrar o índio cada vez mais para longe do litoral. E ocupa o litoral, porque precisava de fazer a guarda, e ocupando o litoral, começa, portanto, a cultivar em toda a faixa litorânea, e aí eu estou me limitando aqui somente ao sul da capitania de Pernambuco, começa a ocupar isso com a plantação de cana-de-açúcar. À medida que se vai avançando para o interior, para os sertões, e que percebem que ali a cana não se dá muito bem, porque a cana precisa de muita água. O solo daqui até a zona da mata é bem mais rico de água do que o solo do sertão, pelo menos na superfície, né? O sertão é bem mais fundo a água. Quando eu digo sertão, eu estou abarcando aquilo tudo de Arapiraca para trás, até Delmiro Gouveia. Que ali é o quê, meu Deus? É o sertão... Agreste. O Agreste, isso. Então, do Agreste para lá... Sertão é de Santana para lá. Bem para lá, depois de Pão de Açúcar. Não, de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, Santana, adiante. E aí, a cana-de-açúcar não se dá muito bem ali, e também os portugueses fazem uma burrada, que é levar gado grande. Se eles tivessem sido mais inteligentes, teriam levado gado miúdo, principalmente cabras e bodes, teria sido muito mais vantajoso do que boi e vaca. Mas, de qualquer forma, a pecuária ficou mais para o interior, né? Para essa zona que eram chamadas de sertões, porque a palavra sertão vem de desertão, porque, em tese, ali não havia mais nada, assim, era coisa complicada, era um ambiente hostil. E aí os sertões derivam disso, por isso que se fala de sertão na região de Piratininga, lá em São Paulo. A música sertaneja não tem nada a ver com sertão,
como a gente nordestino entende o que seja um sertão, é um sertão como eles entendem lá, essa questão afastada da parte litorânea. E, finalmente, a partir de 1630, durante 24 anos, os holandeses, especialmente capitaneados pelo príncipe de Nassau, né, Maurício de Nassau, ocupam aquela região da capitania de Pernambuco, expulsam os portugueses dali. O padre Antônio Vieira, inclusive, achava... Eu acho até que o padre Vieira estava certo. Ele era conselheiro do rei e ele achava que Portugal devia deixar essas terras aqui para a Holanda, porque Portugal, primeiro, não estava com dinheiro para empreender uma guerra contra a capitania das Índias. Capitania das Índias, não, é Companhia das Índias. Portugal não estava com dinheiro para entrar numa guerra dessa. A Companhia das Índias estava com muito dinheiro da venda das coisas lá, das tulipas, essas coisas todas que aconteciam durante esse período, e estavam tomando conta do mar todo, tanto do mar ocidental quanto do mar oriental. E aí Vieira diz, olha, meu rei, o melhor é você pegar esse pedaço de terra, deixe que os holandeses tomem conta. É menos dor de cabeça para a gente, porque ali gasta-se mais do que o que se tira dali. Então, financeiramente, não vale nem a pena. Os holandeses, então, ficaram aqui, construíram um forte lá em Neópolis, outro em Penedo. A administração do príncipe de Nassau era uma administração muito tolerante, só que ele terminou ficando doente, precisou voltar para a Holanda para se tratar, e o povo, os holandeses que estavam lá dentro do forte, começaram a cobrar muito imposto, exigir muita coisa. O povo de Penedo, por exemplo, se revoltou e quebrou tudo do forte de Nassau, não sobrou absolutamente nada. O que se tem hoje, o Belo até pode me confirmar isso, o que sobrou hoje é simplesmente a lembrança de que, muito provavelmente, o forte dos holandeses era ali onde hoje é a catedral, a casa de aposentadoria, a administração da prefeitura, o oratório da forca ali por aquela região. Mas que depois o Nassau terminou perdendo. Isso aí foi o começo da derrocada do domínio holandês. Conta-se, há histórias que, inclusive, Descartes, aquele filósofo francês, que passava muito tempo na Holanda e era amigo pessoal do príncipe Nassau, tinha interesse em vir para o Brasil com ele. E muito provavelmente ia morar em Penedo. Mas aí, uma rainha fez uma proposta muito tentadora quando soube que ele estava querendo vir para o Brasil, especialmente por Nordeste. A rainha, que eu não me lembro quem fosse, Rainha Cristina, se eu não me engano, não sei de onde, fez uma proposta tentadora para ele, tentadora, digo, de ele estudar o que quisesse, sem se preocupar com dinheiro, que ela bancava ele, e o que ele quisesse escrever, estudar, ele ia ter tudo para fazer as pesquisas dele. Aí ele resolveu não vir para cá. Mas, reparem, Descartes queria vir passar um tempo em Penedo. Quando a gente pensa que já viu de tudo nesse mundo. E aí, finalmente, os holandeses depois são vencidos, né? Isso aí já são outros 500, 1654, e de 1630 até 1695 acontece as campanhas contra o Quilombo dos Palmares. Aqui eu estou fazendo só coisa muito velozmente, porque não dá para a gente entrar em muitos detalhes sobre essas coisas como aconteceram, porque a gente precisa só dar os pontos disso, né, para a gente entender o que é que estava acontecendo na nossa região durante esse período da chamada comarca. Os índios, como eu já tinha dito, né, os índios se juntam com os franceses no comércio do pau-brasil. Quando os índios são vencidos, os franceses são expulsos, esses são afastados do litoral, indo cada vez mais para o interior.
E aí são fundados os primeiros núcleos urbanos em Alagoas. Aqui eu vou diferenciar das datas oficiais que aparecem nas cidades de Marechal Deodoro, de Penedo e de Porto Calvo, que é um povinho sem vergonha, que adota a pior data possível, podendo adotar uma data mais séria, mais antiga, e adotam a pior data possível. Em vez de fazer como Olinda, em vez de fazer como Recife, que adotaram a melhor data, a gente aqui em Alagoas tem o costume de adotar a pior. Então, Penedo, Alagoas do Sul, Marechal Deodoro e Porto Calvo foram elevadas com o mesmo edito real a categoria de vila, em 1636. Só que, vejam bem, quando Duarte Coelho chega na década de 30, 1530, chega aqui na capitania de Pernambuco, ele funda Olinda em 1535, 12 de março de 1535. Algumas fontes dizem que Penedo foi fundada em 12 de abril de 1535. Só que, vejam aí, no slide que está aparecendo, o professor Cícero Péricles de Carvalho sustenta que foi 1560. Mas Moreno Brandão aponta, aqui está faltando um, eu depois coloco isso, aponta que foi entre 1522 e 1535. Eu não concordo muito com essa posição de 1522 por uma razão muito simples. Duarte Coelho, o donatário, e ninguém estava aqui ainda para fazer essa fundação oficialmente. Como é que Penedo é fundada antes de Olinda? Então, 1522 é uma data que nem eu, que sou ufanista demais, aceito como possível. Para mim, Penedo, eu celebro Penedo no dia... O aniversário de Penedo, para mim, é 12 de abril de 1535. A prefeitura e o povo de Penedo que queira celebrar 1636 é um problema deles. Eu não sou de lá e, portanto, não tenho que me submeter às regras deles. Para mim é 1535. E quem achar ruim, pule da rocheira para baixo. Essa edição que eu vou deixar para vocês, ela é um facsímile que foi editado durante o governo de Suruagi. Então, tanto de Craveiro Costa quanto o de Moreno Brandão são facsímiles, quer dizer, está com a mesma grafia antiga, não é a grafia de 81, eles simplesmente reeditaram, reimprimiram, o termo melhor é esse, reimprimiram o livro com a escrita antiga. Então, por exemplo, o de Moreno Brandão é de 1909, essa cópia que eu vou deixar, só que foi reimpressa em 1983. O de Craveiro Costa é também antigo, é do início dos 1900, mas o ano é de 1981, editado pela Sergaço. Então, 1535 e 75 é a fundação de Porto Calvo. Quando eu estou dizendo fundação, meus caros, isso é o que me distingue do povo de Penedo e do povo de Porto Calvo e do povo de Alagoas do Sul, Marechal Deodoro, que eles celebram quando foi elevada a vila. Eu tô considerando quando foi o primeiro núcleo populacional ali. Penedo foi elevado à categoria de vila em 1636 porque era o centro administrativo já de toda a região do Baixo São Francisco. E por isso precisava ter um apelido, uma dignidade maior, e aí foi elevado à categoria de vila. Mas, como núcleo em que já viviam diversas pessoas, é de 1535, ou 1560, segundo o Carvalho. E Alagoas do Sul, Marechal, é de 1591. O estado de Alagoas tinha duas cidades chamadas Alagoas, por isso que Marechal muitas vezes vai ser... Alguns autores, acho que esse daqui chama sempre só Alagoas, referindo-se a Marechal Deodoro.
Mas, por exemplo, Craveiro Costa e Moreno Brandão sempre vão chamar de Alagoas do Sul, porque tinha Alagoas do Norte. Alagoas do Norte era Santa Luzia do Norte e Alagoas do Sul era Marechal Deodoro, que aí vai depois chamar Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. O nome completo de Marechal Deodoro era esse, depois. Mas tinha a ver com a lagoa. Então, um estava na parte do norte e outro estava na parte do sul, né? Na Lagoa do Norte e na Lagoa do Sul. E aí, então vejam essas datas. 1535, Penedo, 1575, Porto Calvo, 1591, Alagoas do Sul. Superados os problemas, em 1695, que é quando os portugueses finalmente vencem os holandeses, os portugueses organizam finalmente a economia na parte sul de Pernambuco, distribuindo aquilo que eles chamavam de sesmarias. Isso permitiu a instalação dos elementos produtivos aqui, como, por exemplo, o engenho de açúcar, como eu já falei, né, o açúcar no litoral, e a pecuária mais para o interior, para os sertões. Isso daqui eu já falei antes, né? A ausência de metais preciosos foi o motivo do abandono. Portugal precisava de dinheiro e ainda fornecia mais vantagens econômicas, né, pecuniárias, na época do que o Brasil. E aí, de 1706 até 1817, Alagoas muda de nada para comarca. Então, por carta régia, a Alagoas adquire o status de comarca com sede em Alagoas. Alagoas aí é Alagoas do Sul, Marechal. Estruturou sua economia pecuária e agricultura e implantou uma estrutura administrativa burocrática própria. Quer dizer, era uma estrutura de tribunais e de polícia própria, já não dependia tanto de Olinda. Em 1712, Alagoas já tinha o seu ouvidor-geral próprio, corregedor e comandante militar. Já começa o processo de separação de Pernambuco, já começa a cada vez mais ir se acentuando, porque o sistema burocrático começa a crescer. Segundo o Carvalho, o motivo da demora de Alagoas ter sido transformada de fato em comarca foi primeiro a Guerra dos Mascates, né, de 1710 até 1711. Aqui está uma explicação sobre o que era essa Guerra dos Mascates. Em resumo, era o seguinte: Portugal gastou muito dinheiro para vencer os holandeses, e para recuperar esse dinheiro era através de imposto, porque o Estado não produz riqueza, o Estado só gasta. E como ele gasta desenfreadamente, precisa aumentar os impostos para poder ter dinheiro. E aí começou a cobrar dos senhores de engenho de Olinda, que ficaram putos e começaram a querer quebrar tudo. Só que ainda assim, ainda o dinheiro não era suficiente. E aí partem para Olinda, para Recife, porque em Recife os mascates, né, os comerciantes, também entraram no rol para bancar o saldo da guerra. E aí foi que a bagaceira começou, porque aí os mascates de Recife já não queriam se submeter assim tão facilmente. E aí começaram a guerra contra Olinda a partir de 1710. De 1817, Alagoas fica independente, né? De 1817 até 1889, que é quando tem o golpe republicano, e foi um período de extrema instabilidade aqui dentro do Estado, dentro do território do Estado. Algumas rebeliões e revoluções que estavam acontecendo na área de Pernambuco tinham eco aqui, porque as ligações Alagoas-Pernambuco, que essas ligações acontecem entre pessoas e não entre terras, as ligações continuavam existindo. Então, por exemplo, a Revolução de 1817, a Confederação do Equador em 1824, essas coisas tiveram consequências aqui dentro do Estado. A Revolução Praieira, o Mata Marinheiro, o Ronco da Abelha. Depois, se vocês tiverem curiosidade, aconselho vivamente a pesquisar o que são essas... Nos livros que eu vou deixar, tem esse material aí explicando o que são essas revoluções, né? O quebra-quilos e os cabanos.
de 1830 a 1850. E aí a gente começa finalmente a última parte do nosso estudo. Vejam, que é o barroquismo religioso. A gente terminou o momento anterior, no último slide, por volta de deixa eu ver aqui, já perto da República. Aqui eu queria dar uma ideia de como as coisas estavam, né, para poder a gente vir para cá. Aqui, nesse momento aqui do barroquismo religioso, a gente está no momento perto ainda do século XVIII. Então, é antes da emancipação política de Alagoas. Aqui em Alagoas aconteceram duas coisas interessantes sobre. Eu adotei esse título, Formação Mental, que é o título que o Craveiro Costa dá ao capítulo sobre essa formação, essa parte educacional aqui dentro do Estado. A gente tem umas datas interessantes que a gente precisa considerá-las, que é, por exemplo, esse ano de 1596, eu procurei saber de uma menina que foi minha aluna lá em Penedo, se sabe, se ela sabia, mas ela disse que não sabia, perguntou às pessoas, mas até agora ela não me mandou a resposta, porque certamente as pessoas não responderam. Quando foi fundado o convento dos frades franciscanos lá em Penedo? Você saberia essa resposta, Belo? Sei não, professor. Confesso que eu não sei. Já fiz diversas visitas, mas quanto à data eu não tenho, não. Porque há uma data extremamente importante que tem a ver com os franciscanos e a educação aqui dentro do Estado, mas eu queria saber desde quando eles estão em Penedo. Eu acho que eu vou ter que ir a Penedo. Ainda tem frade morando ali ou é só... Tem o convento e, inclusive, eles estão com um projeto de reforma para transformar numa pousada, né? Seria como um mosteiro que receberia hóspedes. É um projeto da Secretaria de Cultura, de Turismo, mas não tinha até uma reforma muito boa sendo feita, mas eu não sei o andamento, não. Eu tenho que saber, eu queria saber depois quando ele foi fundado. Então, 1596 é uma data importante, porque é a instalação da primeira missão franciscana dentro do nosso território, na parte de Porto de Pedras, lá na parte norte, né? Então, são frades franciscanos que estão vindo de Pernambuco. Por exemplo, o convento franciscano mais antigo do Brasil é o convento de Olinda, aquele que fica ali na ladeira da Sé, que é de 1585, aquele convento. Então, aqui logo depois, veja, 1596, os frades franciscanos se estabelecem ali na região de Porto de Pedra, mas eles não. A único objetivo que eles tinham ali era a catequese dos índios. Isso é o que diz, eu acho que eu vi isso aqui no professor Carvalho. Mas eu tenho para mim que há outras coisas aí. Depois, se vocês resolverem depois ler o Casagrande e Senzala, aconselho-os vivamente a leitura disso. Vamos dizer, a primeira grande obra sobre a sociologia brasileira. E o Gilberto Freire, agora eu não sei dizer a vocês, faz, sei lá, uns 3 ou 4 anos que eu li esse livro, mas o Gilberto Freire faz uma consideração extremamente interessante sobre qual era a função dos padres nesse momento de formação do Brasil. Eu acho que tem muito a ver, as considerações que ele faz, aquela história do Caramuru, né? Do Equador para baixo, da linha do Equador para baixo, não existe pecado. Então, o que sustenta Freire é que os padres chegam aqui no Brasil com uma dupla função. Primeira, era recatequizar os portugueses, dizer, olha, bicho, não interessa se do Equador para baixo não, viu? É pecado de qualquer jeito. Então, você tome tenência na sua vida, honre a família que você deixou em Portugal, mas a galera não estava atrás de saber de nada, não. Queria era trabalhar. E catequizar os índios. Então, segundo Gilberto Freire, eram essas duas coisas. A recatequese do português, que estava entregue à devassidão, e a catequese dos índios, né?
Sobre isso, existem pouquíssimas documentações, mas no século XVII, havia, até o século XVII, ainda havia, em Porto Real do Colégio, uma capela que tinha sido construída pelos jesuítas. Parece que eles andavam ali pela região de Sergipe. De fato, na região sul de Sergipe, Tomar do Jeru, por ali, tem há umas capelas, há umas igrejas, belíssimas igrejas, com arte que é bem do estilo de como os jesuítas trabalhavam, porque eles faziam eles estavam querendo fazer, acho que por aqui, aquelas missões que eles faziam lá na região dos Pampas, ali entre Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, ali, que eles tinham a série de chamados Sete Povos das Missões, que eram quase uma civilização à parte. E ali, no sul da Bahia, eu encontrei muita coisa que me fazia lembrar muito aquele jeito. E parece que ali pela região de Sergipe, eles finalmente chegam até Porto Real do Colégio, mas não se tem notícia de que eles tenham avançado mais, tenham ido mais longe do que ali. E também os jesuítas ali, apesar de o grande norte da ordem jesuíta ser a educação, a instalação de escolas, isso não aconteceu em Porto Real. Eles simplesmente montaram a capelinha e ali parece que trabalhavam simplesmente com o processo de catequese. O interessante é o nome que aparece ali, que é o do Padre Manuel da Nóbrega. Quem era o Padre Manuel da Nóbrega? Esse era o cara dos jesuítas no Brasil, do século XVI para XVII. Ele era o comandante em chefe dos jesuítas. O jesuíta é uma ordem de caráter militar e... Obrigado, Juliana. E vou até abrir esse link. Pode ser que tenha informação que eu quero nele. Então, veja, o Padre Manuel da Nóbrega, que fundou São Paulo, que trouxe aqui para o Brasil o Padre Anchieta, esteve em Porto Real do Colégio, visitando. Certamente o Padre Antônio Vieira deve ter passado aqui por Alagoas diversas vezes, porque ele pregou muitas vezes em Olinda. Ele ficava... eu não sei como é a palavra, só está me vindo sojournar, mas não é essa palavra, não. Ele tinha parada, porque, vamos dizer, ele saía da Bahia para o Maranhão e era caminhando. Então, ele necessariamente tinha que passar aqui por Alagoas e deveria fazer parada em Penedo, nessa região subindo, passava por Alagoas, Alagoas do Sul e ia no rumo de Olinda. Então, esses padres jesuítas caminhavam com força, não era brinquedo, não. Em 1719, essa data é para vocês gravarem. Se possível, se você tiver de esquecer a data do seu aniversário, esqueça. E grave essa, 1719. O que é que acontece ali? Os padres franciscanos de Penedo e de Alagoas do Sul, segundo as palavras do professor Carvalho, deram o primeiro passo em direção ao ensino com a instalação de aulas de gramática. Eu acho as palavras, como Craveiro Costa traz isso, muito mais fortes, porque ele diz assim: os conventos franciscanos de Penedo e de Alagoas é que foram os núcleos fundamentais da nossa educação mental. Em 1719, nesses conventos, criaram aulas de gramática para os filhos dos moradores sem estipêndio algum, quer dizer, sem precisar pagar absolutamente nada. Eu vi uma vez em outro lugar dizendo que era dos filhos dos moradores, não interessava se fosse negro, branco, índio, não havia nenhum interesse nisso. Todos os filhos que quisessem aprender iam para ali. Acontece que existe uma compreensão errada do que seja gramática aí nessas aulas que colocaram os franciscanos. Porque o que entendem por gramática são simplesmente aqueles livros que estão ali em cima, aquelas gramáticas normativas. Não, gramática na educação antiga não tinha nada a ver com esses calhamaços de coisa. Gramática era um jeito de ver. E aí eu vou explicar para vocês, está aqui no próximo slide, como eu
entendo a partir de várias leituras que já fiz, como era o ensino dessa gramática. A gramática estava ligada diretamente, primeiramente, à literatura clássica, à coesão da língua falada, aquilo que era chamado de gramática geral, que expressava a relação que havia entre as palavras e as ideias. Procurar a palavra exata, sem inventar novidade. E a chamada gramática especial, que é a relação das palavras com as próprias palavras. E, por fim, o comentário às obras literárias. Então, isso era o ensino de gramática. Literatura, ler, estudar, memorizar, comentar e expressar. Isso era gramática. E aí vocês vão encontrar dois termos, um deles, talvez, é muito provável que vocês, estando no 8º período, tenham alguma vez na vida de vocês escutado isso. Não nesse termo que está aí, gramática geral. Mas certamente vocês já ouviram falar alguma vez na vida de vocês da gramática de Port-Royal. A gramática de Port-Royal era uma gramática que queria ser uma gramática dessa, gramática geral. É uma gramática filosófica. Ela não é a gramática de uma língua particular. É a gramática da capacidade humana, pelo menos dentro das línguas latinas, de se expressar. Como isso acontece? Então, veja que o ensino da gramática estava para além desse estudo de gramática como a gente faz hoje. E aí, quando eu fico lendo essas obras aqui, tanto essa quanto a do professor Craveiro Costa, quanto aqui no livro da Simone, o que eu reparo é que não entenderam a extensão, entenderam o termo gramática de forma equivocada. Entenderam gramática com uma acepção que não era exatamente a acepção que tinha para os padres, especialmente, porque eles, tanto os franciscanos como os jesuítas, se regiam por um sistema de ensino que era baseado em 7 artes liberais: gramática, lógica e retórica, aritmética, geometria, música e astronomia. Então, eram baseados nessas 3 coisas. E aí, quando essa explicação que eu dei sobre sobre gramática agora há pouco, nessas 4 vertentes, foram 4 ou 3? 3. Porque a gramática, a coesão da língua falada, eu dividi em 2. Então, literatura, coesão à língua falada e comentário às obras literárias é muito mais do que aquilo que a gente faz como gramática. Vamos adiante. A formação literária, obviamente, estava influenciada pela literatura religiosa. Porque a formação do homem acontecia nos seminários ou nos conventos. E aí, no primeiro momento, o contato que eles tinham era com essa literatura religiosa, especialmente a literatura do século XVII. Os conventos e seminário, aí eu botei seminário no singular, porque eu estou pensando em Alagoas, e eu não sei nem se aqui em Alagoas existia um seminário nessa época, porque parece que o seminário daqui é do início do 1900, final do 1800, início do 1900. Então, esse seminário certamente aí era o seminário de Olinda. Os conventos e seminário eram o centro formador dos primeiros e raros escritores que eram influenciados pelo padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, se não me engano, foi professor de retórica ou foi de lógica, uma dessas disciplinas, no convento de Olinda. Aí depois ele é transferido para a Bahia como professor de teologia. Mas ele era, em Olinda, professor da área de filosofia e foi transferido para a Bahia como professor da área de teologia, na formação dos padres. E também pelo Frei Vicente Salvador. O século XVIII é que começa efetivamente esse barroquismo religioso, com aquelas características que são próprias do barroco. Que características são essas? Né? Os recursos estilísticos, metáfora, paradoxo e hipérbole.
As características do barroco, aqueles dois grandes grupos, né, o cultismo e o conceptismo. O cultismo é o jogo de palavras e emprego excessivo de figuras de estilo, como antítese e metáfora, enquanto o conceptismo era alguma coisa muito mais simples. O cultismo era tão cultivado, era chamado de cultismo, porque era tão artificial que você facilmente se perdia nele e nunca mais se achava. Você se perdia para nunca mais se achar num texto cultista. Peguem exemplos de poesias cultistas para vocês verem que coisa complicada é para uma pessoa de cultura alta avalie para uma pessoa de cultura mediana para baixa. Entender alguma coisa ali. Já os conceptistas, dos quais brilha excelentemente o padre Antônio Vieira, jogava com ideias. Então, se você pega, por exemplo, um sermão do padre Vieira, você vai ter uma frase do evangelho ali em cima, né? Tipo, sei lá, o sermão da 60ª, ele começa citando uma frase do evangelho da 60ª, da semana da 60ª, no tempo da 60ª, sei lá como é que chama, que é semen est verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. E, a partir desse mote, semen est verbum Dei, o padre Vieira vai fazer aquele sermão dividido naquelas 7 partes que são clássicas dele. Alguns vão ter alguns sermões pouquíssimos vão ter um pouco menos do que isso, mas normalmente o sermão dele é dividido em 7 partes. A primeira parte é a apresentação geral do tema e depois cada parte um desenvolvimento específico, sem nunca, jamais fugir daquele tema. Semen est verbum Dei. Fabuloso o jeito como ele jogava com as ideias e de uma maneira muito simples. E qual era o objetivo? Era persuadir, era convencer a outra pessoa de que seguir aquele caminho que ele está fazendo é a melhor coisa que pode acontecer na vida dele. E aí a gente entra, que aí a gente conclui, eu espero que a gente conclua antes de 10h20, mas aí veja, o Frei Antônio de Sant'Angela Alagoas, que é o único, vamos dizer, eu não sei, eu vou dizer a vocês com sinceridade, eu não sei que feitiçaria essa Simone fez para conseguir isso, porque é uma coisa complicada demais conseguir acesso a essas coisas que são tão complicadas. Então, veja, ele nasce na vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, que era o nome oficial, né, de Marechal Deodoro, no ano de 1709. Ordenou-se na religião dos frades menores, né, dos franciscanos, com apenas 16 anos. Ordenou-se, não, aqui não dá não, para ordenar-se não. Ele deve ter entrado ou professado os primeiros votos na religião, na ordem dos frades menores com 16 anos, e professando no convento de Santo Antônio da Vila do Igaraçu, em 1725. Concluiu os estudos no convento de Olinda, onde se tornaria depois mestre de vésperas de teologia. Fez versos em português e latim, aprofundando-se na leitura de importantes clássicos desse idioma, do latim. Escreveu também poesia e prosa religiosa. A talentosa capacidade de oratória fez dele um grande líder sacro, capaz de atrair numerosos fiéis no caminho da penitência. Morreu no convento de Ipioca, vítima de erisipela, em 1756. Veja bem, praticamente ele nasce aqui em Alagoas, mas aí toda a vida dele se passa em Pernambuco. E aqui estão algumas obras dele, né? E vamos a um texto dele que é um sermão. É um sermão sobre a morte o sermão das exéquias de Dom João V de Portugal. Foi pregado no convento de Santo Antônio do lugar de Ipojuca, em Pernambuco. E aí diz ele, vejam, João o Quinto é o seu nome, que no idioma latino se diz Ioannes Quintus, e pelas letras do próprio nome, simbolicamente tomadas, isso aqui é um sermão de estilo conceptista, ele parte desse conceito aqui. Qual é o conceito? João o Quinto. Aí veja, já pegou do português, passou para o latim, Ioannes Quintus, e pelas letras do próprio nome, simbolicamente tomadas, cada uma de per si,
Vejamos o que diz este nome. Consta, pois, de 7 letras este nome. Ioannes, aqui está faltando o A. Ioannes. De outras 7 letras consta o outro, Quintus, as quais fazem 14 todas por junto. Ioannes, Quintus. Aqui de novo faltando o A. Agora notai, a primeira letra, que é o I, diz Imperatorum. A segunda, que é o O, diz Orbis. A terceira, que é o A, diz Ad hoc. A quarta, que é o primeiro N, diz Nullus. A quinta, que é o segundo N, diz Nostro. A sexta, que é o E, diz Extiti. A sétima, que é o S, diz Sapientior. Até aqui o nome João, Ioannes, cujas dicções todas juntas e unidas dizem assim: Imperatorum orbis ad hoc nullus nostros extitit sapientior, que, vertidas em português, querem dizer: dos monarcas do mundo, ainda nenhum foi mais sábio que o nosso. Assim o confessa Portugal, e assim o pode ler no nome do seu sábio monarca: Imperatorum orbis ad hoc nullus nostros extitit sapientior. Isso diz só o nome de João, Ioannes. Vejamos agora o que diz este nome Quintus, e assim continuando. A outra letra, que vem a ser a primeira em ordem a este segundo nome, é a oitava letra e é o Q, e diz quia. A nona, que é o V e o U em latim são iguais, que diz viribus. A décima, que é o E, diz intellectus. A undécima, que é o N, diz nixus. A duodécima, que é o T, diz totum. A terciadécima, ela botou esse sic aqui como se terciadécima não existisse. Essa palavra existe, é a 13ª. Que é o que é o V, diz universo. A quarta décima, de novo o sic, pobrezinha. E última, que é o S, diz subegit. Isso diz o nome Quintus, cujas dicções todas juntas e unidas dizem assim: quia viribus intellectus nixus totum universum subegit. Que em português vertidas querem dizer que sujeitou a todo o universo com as grandes forças ou a força do seu grande entendimento. Imperatorum orbis ad hoc nullus nostros extitit sapientior, quia viribus intellectus nixus totum universum subegit. As quais, no nosso idioma, dizem assim: dos monarcas do mundo, ainda nenhum foi mais sábio do que o nosso, porque sujeitou a todo o universo à força do seu grande entendimento e a sabedoria. Esta é a letra, que traz por divisa o nosso sábio monarca defunto. Isso é o que lemos para despertar nas nossas memórias a saudade. É isso o que dizemos os portugueses. Por que ele diz que dizemos os portugueses? Porque o Brasil só vai existir como nação diferente de Portugal em 1822, quando Dom Pedro II separa o Brasil oficialmente de Portugal. É o que dizemos os portugueses, por isso que ele se inclui aqui. Para alívio de nossa mágoa, confessando uma e muitas vezes que o dom da sabedoria que nele resplandeceu serviu de assombro ao mundo e de pasmo a todo o universo, pelo imortal nome que adquiriu e hoje deixa. Ioannes est nomen eius, miratis sunt nuesse, Ioannes id est gratia. João é o seu nome, admiram-se, e todos se admiraram. Eu acho que isso aqui deve ser uma coisa do Evangelho, e todos se admiraram. João quer dizer graça. Estamos na segunda parte da nossa fúnebre oração, na qual temos que tratar do coração de nosso monarca defunto, porque a sabedoria não só atende ao entendimento, também respeita a vontade. E sendo o nosso monarca defunto tão assinalado no entendimento, como poderia deixar de ser igualmente assinalado na vontade, quando ele tinha vontade ou coração igual ao seu entendimento? Que ter um entendimento bom com uma má vontade é saber obrar mal. E ter uma boa vontade com um mau entendimento será obrar bem, mas sem saber o que obra. Porém, ter igual entendimento e igual vontade, ter a vontade boa e bom entendimento, isto é,
ter o entendimento na vontade e a vontade no entendimento, isto é, obrar o que entende e obrar o que entende e entender o que obra. Isto é ser sábio assinalado. E se agora medirmos também o coração do nosso monarca defunto com a sua grande ciência e entendimento, acharemos, sem dúvida, que se grande foi o entendimento, grande foi igualmente o coração ou vontade. Segundo uma relação que passou de Lisboa a estas partes, contam que, assim como na cabeça do nosso rei defunto acharam os anatômicos maior porção de cérebro do que se costuma achar nos demais homens, assim também lhe descobriram no peito um coração maior e mais dilatado do que são comumente os mais. E sendo assim, e que maior porção de cérebro é indício de maior entendimento e de mais perfeita vontade, o coração mais amplo e dilatado. Bem se deixa inferir que, achando-se no nosso rei defunto maior e mais dilatado coração no peito, maior e mais abundante cópia de cérebro na cabeça, que além de exceder aos demais no entendimento e coração, era o seu coração e vontade igual ao seu entendimento. Demais, que não podia deixar de ser grande, e muito grande o coração de um monarca, que em tudo foi tão pio e amante de Deus, que sempre se ajustou com os seus divinos preceitos. E assim Deus olhou e atendeu para aquele Jacó, para o depositar no céu. Assim confio que também atendesse Deus para o nosso monarca. E João de Portugal, depositando-o pelo seu grande merecimento lá na eterna bem-aventurança. Amém. E aí acaba o sermão. Bem ao estilo do Padre Vieira. Aqui, e com esse daqui, eu acho que é o último slide, tem uma poesia em latim dele. Deixa eu pegar aqui eu fiz já a expansão, porque para eu lê-la da forma correta. Cadê? Está aqui. No livro, existem alguns erros. Aqui, acho que está um O, aqui estão umas letras estão trocadas. Eu corrigi aqui nesse texto. Então, quando vocês forem olhar, olhem por esse daqui e não pelo que está escrito lá no livro da Simone Cavalcanti. Então vamos à leitura, né? Nunc regina poli nostros contemnere noli, clamores mites, nam pietate nites, audi clamorem, pariterque impende, aqui faz uma elisão, pariterque impende favorem, protege nec cesses dum tibe fundo preces, in meiam fortes properant ad bella cohortes, ne pati damnum porrige virgo mano. Notem uma coisa interessante, as rimas que não são comuns, na verdade o verso latino de verdade achava que rima era um sinal de fraqueza do poeta. Apesar de os versos dele estar muito, mas muito bem medidinhos, eu hoje, quando estava transcrevendo para terminar esse slide hoje, eu resolvi colocar aqui no papel e fazer a escansão, a medida dos versos, para ver. E estão perfeitos. Não tem uma sílaba longa considerada errada, nem uma sílaba breve considerada errada. Todas estão perfeitíssimas. Agora, atentem aqui, ó, ele diz as rimas internas. Nunc regina poli, nosso contemneris noli. Apesar de eu ter lido na forma, eu acho que ele deveria ser lido aqui. Nunc regina poli, nostros contemneris noli. Clamores mites, nam pietate nites. Agora, ó Rainha do Céu, não desprezes os nossos humildes clamores, pois brilhas pela piedade. Ouve o audi clamorem, pariterque impende favorem. Ouve o clamor e igualmente concede o favor. Protege nequeces dum tibi fundo preces. Protege e não cesses durante o tempo que eu te dirijo as preces. In meiam fortes properant ad bella cohortes.
em mim já fortes se aproximam para o combate as coortes. A coorte era um tipo de... era um ajuntado militar. Nepati ardamnum porige virgomano. Para que eu não sofra nenhum dano, porige virgomano. Essa vírgula aqui não deveria existir, porque isso aqui é o imperativo do verbo porige. Apresenta ó virgem, a não ser que houvesse outra vírgula aqui, né? Fazendo o vocativo. Para que eu não sofra dano, coloca, ó virgem, a tua mão. Aqui tem uma tradução, eu resolvi deixá-la aqui, porque é uma tradução feita em versos heróicos, em português, mas ela, por ser feita em verso, termina não batendo exatamente com o que está dito aqui. Aqui tinha uma coisa para consertar, não sei o que era, mas depois eu vou transformar isso aqui em PDF e vou deixar lá, mas eu acho que eu não deixo hoje não, eu só deixo isso, eu só vou deixar isso amanhã, talvez, lá. E aí na próxima semana a gente tem o arcadismo barra romantismo, que os dois. Termina aqui, como as coisas chegavam atrasadas aqui, os terminavam coexistindo, arcadismo com romantismo, parnasianismo com simbolismo, as coisas aconteciam junto. Então na próxima semana a gente vai ver, eu vou parar agora a gravação, a gente vai ver esse arcadismo barra romantismo e parnasianismo barra simbolismo, para já começar o modernismo na semana